E aí, folks, começando mais um vídeo Jornada Funded. Dessa vez, mais uma operação negativa. Dias difíceis, velho. Dias difíceis, condições de mercado péssimas. Tô tomando bastante cuidado com o que eu penso, com o que eu falo, para não transformar isso em negatividade, não blasfemar, mas complicado, véio. Complicado. Os pensamentos de dúvidas tendem a voltar a assombrar a cabeça. É complicado, enfim. Vamos fazer o que a gente sempre faz. Afinal, aqui é onde a gente encontra segurança, né? Onde a gente encontra literalmente tudo, a paz, tudo. Hoje eu trouxe o Salmo 52. Davi disse que a língua iníqua intenta o mal e que os iníquos confiam nas riquezas. Os santos confiam na misericórdia de Deus para sempre. Percebam bastante essa diferença. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Porque a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Ama todas as palavras devoradas, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua força. Percebam a importância a partir desse versículo para baixo. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua força, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Pois é. Nunca confie nas suas riquezas, nunca coloque sua força em bens materiais. Nada disso vai te trazer segurança, nada disso vai te trazer paz. Pelo contrário, tudo isso tende a trazer mal e todos os sinônimos do mal. Sempre confie em Deus, sempre faça o bem, confie na misericórdia dele, porque ele é o seu salvador. Ele é a nossa segurança, o nosso porto seguro. É nele que eu confio, é realmente nele que eu confio que eu estou no caminho certo, independente do que esteja acontecendo. Nada disso é por acaso. Com certeza tá acontecendo por um motivo maior. Então, vamos lá. Então, pessoal, condições péssimas de mercado, tá? Vou falar aqui o que eu estava observando. Eu estava bullish, certo? Estava antecipando um rally de preço, continuidade de alta. Por quê? Por conta da buy side de ontem. Buy side de quinta-feira, certo? Nós estávamos aqui, nós trabalhamos acima desse Fair Value Gap do 15 minutos. Tá vendo esse Fair Value Gap branco? Vou até colocar ele de outra cor. Esse Fair Value Gap aqui. Trabalhamos acima dele. Voltamos. Aqui foi a abertura. Testamos a low dele e também o New Day Opening Gap. Tá vendo? Um pouco abaixo do Open Range Gap Low. Então, quando eu observei esse fundo sendo feito, o toque no Consequent Encroachment do Open Range Gap e mais uma captura sendo feita
com o delivery ideal, né, tocando o consequent encroachment do opening range gap, perdão, do new day opening gap de ontem, tá vendo? Fechando acima do de hoje, os de hoje são essas duas linhas próximas. E fazendo essa movimentação de alta, eu entendi de que aqui poderia ter sido o possível fundo do dia. E aí eu esperei o preço quebrar acima do primeiro fair value gap apresentado para eu tentar a primeira exposição, né, ou a exposição do dia. Foi quando eu tentei essa primeira operação. Você vê que eu comprei aqui 21.426, certo? Mais ou menos aqui, 21.426, bem acima na high do primeiro fair value gap. E aí o preço tocou, me executou, trabalhou. Só que quando foi perto, né, nessa vela aqui, ó, nessas duas velas, a gente tinha notícia de alto impacto às 10 horas. E aí quando a gente falhou em continuar, falhou em se estabelecer acima do open range gap consequent encroachment, tá vendo? Nessa vela aqui, ó, fechamos acima e depois quebramos abaixo, fechando aqui dentro do primeiro fair value. Eu fechei a operação. Aí eu encerrei a operação com 35 dólares negativos de prejuízo, né? E aí esperei, me contentei em ter tomado essa atitude e aguardei. Por que eu fiz isso? Ora, porque não tivemos continuidade antes da notícia de alto impacto. Então, se a gente permanecer por aqui, próximo do horário da notícia, todas essas lows aqui, ó, elas podem se tornar potenciais do alvo varrer. Que é muito fácil, numa notícia de alto impacto, o preço dá um spike para ambos os lados. E realmente foi o que aconteceu. Essa minha decisão foi uma decisão coerente. Eu fiz o certo, fechei a operação. E aqui no momento da notícia, às 10 horas, o preço, bum, spikeou aqui embaixo. O meu stop estava posicionado aqui, abaixo desse pavio. Tá vendo aí? O preço teria me stopado. Então eu tomei uma decisão correta aqui em encerrar o trade aqui praticamente no break-even, né, com 35 dólares negativo. E aí foi quando eu aguardei. Vou esperar, vou ver o que vai acontecer. Se a gente realmente consegue se estabelecer acima do primeiro fair value gap apresentado e entregar o preço para cima, em direção à buy side de ontem, certo? Então foi quando eu aguardei, esperei a movimentação, e foi nessa vela aqui, ó, quando a gente quebrou aqui em cima, eu posicionei uma ordem exatamente aqui, 439, tá vendo bem aqui, ó, 439, certo? E aí foi quando eu observei a vela voltando, e quando eu olhei a minha mão, eu tinha entrado com a quantidade de contratos no qual eu não queria entrar, porque eu já tinha tomado 35 dólares de prejuízo. Então meu stop ficaria um pouco acima, um pouco mais do que eu queria. E aí na hora que eu fui clicar, cara, eu não preciso mentir, saca? Porque eu não posso mentir para mim mesmo, eu sempre falo isso. E eu realmente, genuinamente fiz isso. Eu apertei no xizinho de fechar a operação, de fechar a ordem a limite. Só que quando eu cliquei, o preço voltou com força e me executou. Então, tinha que executar, tá ligado? Nada é por acaso, eu realmente acredito nisso. Tinha que me executar, porque foi questão de milissegundos. Eu cliquei e quando eu cliquei, me executou. Então, meio que a execução foi mais rápido do que a informação do meu clique. E aí me executou, o preço praticamente nem demorou, né, para vir aqui no meu stop. Então ele me executou nessa vela e veio no meu stop logo depois. Bem rápido, tipo, não demorou quase nada. Depois ele trabalhou mais aqui embaixo e depois foi lá em cima. Trocou aqui em cima, aqui tem fair value gap, certo? Também é 75% do open range gap, tá vendo? Aqui, e depois quebrou para baixo. Então errei novamente, né? Eu tenho que tomar essa no queixo, tenho que tomar esse murro no queixo,
Não posso ficar me martirizando, são condições ruins de mercado. Obviamente, não posso culpar o mercado, não posso culpar nada mais. A culpa é única e exclusivamente minha. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Mas, não tenho o que fazer. É tentar cuidar ao máximo da boca, dos pensamentos, para não falar besteira, não pensar besteira. Tentar continuar confiante, mesmo se duvidando, mesmo novamente os pensamentos de dúvidas voltando à cabeça, continuar seguindo o caminho, independente da neblina, independente independente de tudo. Então, esse foi o dia de hoje, tá, pessoal? Fechamos a semana bem negativo, praticamente. Entregamos boa parte do nosso progresso. Vamos voltar. Na verdade, não pretendo, né? Vou voltar semana que vem mais confiante. Por mais que a gente, quem sabe, né? Sabe, quem opera sabe. A gente passa uma semana ruim, fecha a semana ruim, o final de semana tende a ser aquele final de semana que você fica se perguntando, pensativo, lamentando. Mas vou tentar passar o final de semana pensando no máximo de coisas boas possíveis. Tentar mentalizar uma boa semana na frente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você está curtindo essa jornada, né, vendo todos os percalços, vitórias, derrotas, eu te convido a se inscrever no canal. Ainda acredito que tem muito pela frente. Vocês ainda verão a vitória. Eu ainda terei o gosto dessa vitória, de finalmente realizar o primeiro saque, olhar, visualizar todo o esforço, toda essa jornada. É isso. Então, vejo vocês no próximo episódio. Semana que vem nós vamos voltar com a mesma mentalidade. Toda a honra e glória ao Senhor. Continue confiando no processo, que eventualmente as coisas se encaixam. Um abraço, pessoal.